Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja aqui uma tarde abençoada aqui, dia de chuva, olha aqui. Acabou de chover aqui, né? Um fenômeno natural, um fenômeno que sempre se repete, mas que não modifica, né? Sempre dessa forma. As coisas que Deus deixou sempre da mesma forma. Então tem pessoas que se cansam às vezes das coisas que Deus deixou como deixou e quer modificar alguma coisa. Quer modificar muitas coisas, a cor da pele, a cor do cabelo, o jeito de se vestir. E aí vai aumentando o jeito de ser família, o jeito de adorar a Deus, o jeito de viver. Mas Deus, quando Ele fez a sua criação, já deixou tudo pronto, todas as coisas que a gente precisa para viver e ser feliz. E muitas coisas que Ele tem permitido hoje, como a tecnologia, a ciência, avançar para trazer novidades, para trazer uma variedade, para trazer muitas coisas, Ele permitiu para que os homens experimentassem isso e decidissem por eles mesmos. Mas tudo que o homem precisa para ser feliz é apenas o básico simples que já foi concluído na criação. Porque muitas dessas coisas que trazem o conforto, elas trazem também os problemas, né? E a gente não pode confiar 100% nelas, pois elas não dão a vida do jeito que Deus dá. A ciência, as tecnologias, né? A medicina é apenas a permissão de Deus. Ciência, invenções, são coisas apenas que utiliza-se de coisas já existentes que Deus criou para fabricar novas coisas. Então, não são coisas criadas, são coisas inventadas. E as coisas inventadas nem sempre são completas, às vezes elas falham e às vezes elas trazem consigo algum problema. E elas se modificam com o tempo. Já as coisas de Deus já são completas e preparadas para sempre, para nos dar apoio, para nos dar o conforto, para nos dar, para suprir aquelas necessidades que Deus sabe que a gente tem e terá. Veja como é infalível, né, essa palavra de Deus. Vamos pensar aqui em muitos pontos. Vamos lembrar aqui do que Deus tem falado em sua palavra, né? Deus falou que nenhum governante desse mundo trará a prosperidade para o seu povo. E em muitos momentos as nações, os países, eles têm um certo alívio, mas depois volta tudo de novo. Às vezes volta a ficar difícil. Então, se cumprindo aquilo que Deus falou. Outro ponto, muitas vezes Deus falou, né? Junto com os discípulos, ele falou. Os discípulos se admiraram de um prédio muito alto ali, de uma cidade bonita, né? Que enchia os olhos, e ele falou: em verdade eu vos digo, não sobrará pedra sobre pedra. E o que dizer de Sodoma, né, e Gomorra? Até hoje na Ásia existe aquele local onde existia essa cidade e nunca mais houve condições de habitação, né? Nem nasce planta, nem nada. Porque lá caiu o enxofre e o enxofre não permite a vida, não permite nascer as plantas. Então, aquilo que Deus diz acontece. Então, como não confiar, né, na palavra de Deus? Como não acreditar se a gente está vendo acontecer, né? Se a gente está vendo, como não confiar nessas promessas e não esperar nas promessas da bem-aventurança? Se as coisas que foram preditas, elas já começaram a acontecer e muitas profecias já foram cumpridas ao longo da história. O que dizer dos acontecimentos dos últimos dias para Jesus voltar, que foi falado, né? Que os homens iriam estar cheios de si, que o conhecimento se multiplicará, que devido à maldade do mundo, o amor de muitos esfriarão. Então, são coisas que a gente vê acontecer. As pessoas cada vez mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, amantes do dinheiro, as pessoas sem afeição natural, sem autocontrole, sem limites, uma fé falsa, né? As pessoas professando, as pessoas falando da boca para fora, mas não vivendo aquilo que diz, né? Em relação a seguir a Deus. E tem sido assim quando Deus sabe que uma cidade vai sumir do mapa, que o mundo vai acabar, que vai vir um dilúvio como veio lá em Noé. Ele sempre avisa antes. Então, agora não é diferente. A gente tem um aviso. Deus avisou que aconteceria todas essas coisas, guerra, rumores de guerra, todas essas predições, tudo isso que foi falado, foi avisado também nos tempos de outras destruições. E aí é sempre assim. Algumas pessoas, poucas pessoas acreditam e, e mudam e decidem seguir com a esperança naquele que está avisando. Tem outros que preferem continuar vivendo a vida
do jeito dele ali, não se importa com essas palavras. E aí vem as consequências, né? E Deus avisa porque ele não quer que a humanidade se perca, né? Quando ele viu Jesus, Jesus falou: "Eu vim para que todos tenham vida". Então, a oportunidade é para todos, pois ele não quer a perdição para nenhum dos humanos, mas ele tem o amor e tem também a justiça. E aí, quem decidir, através do seu livre-arbítrio, seguir um caminho que não é agradável para ele, automaticamente caminhará em direção à perdição, pois Deus fala que o mal destrói por si só. E aí Jó fala, né, que deu, Deus tirou. Então, ele tem o poder de dar vida e de tirar, se ele quiser. Ele não quer tirar, ele quer dar vida para todo mundo, mas ele permite que a justiça seja feita. E aqueles que escolheram construir, produzir, ter ações, pois ele diz que a gente será julgado segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. Então, aquele que tiver obra ruim, consequentemente, ele no julgamento ele terá as consequências. E aí, se ele não se arrepender para ser perdoado, né, para ser livrado pela força do plano de Deus, ele estará perdido, pois a justiça virá sobre ele. Né? Jesus teve fome, dirigiu-se até uma figueira e vendo lá que a figueira não tinha dado frutos, ele amaldiçoou a figueira, ele falou: jamais nasça fruto de ti. Então aquela figueira, quando os discípulos passaram no dia seguinte, ela estava murcha. E aí eles perceberam, né, que poder tem essa palavra, né, esse homem que fala algo e esse algo acontece. Então Deus tem o poder, o direito, se ele quiser, de destruir a humanidade. Muitas coisas permitido que seja destruído para não corromper todo o resto. Essa preocupação de ter sempre um remanescente, de ter sempre pessoas seguindo no seu caminho, pessoas que ele escolheu, né? Então, pessoas que ele entende que aceitaram seguir o seu caminho, sempre existiu, mas sempre foi crescente também as pessoas que seguem o caminho largo, que seguem o mundo do mal, né? Que adere às influências do inimigo de Deus. E aí foi assim em Sodoma, em Gomorra, as pessoas estavam cheias de si, cheias de maldade, sem autocontrole. Foi assim nos tempos de Noé, e era assim nos tempos da Torre de Babel. As pessoas queriam ser poderosas mais do que Deus, construir o império e fazer o contrário da vontade de Deus. Deus queria que os humanos se espalhassem pela terra para povoar toda a terra, e ali aquelas pessoas daquela torre queriam um império, queria que as pessoas vivessem juntas para sempre, para construir uma cidade forte, um império forte, e todo mundo viver junto sem precisar se espalhar pela terra, descumprindo a vontade de Deus. E a ideia daquela torre não foi destruída com, com algo natural, com terremoto, com fogo, com nada. Foi apenas com um plano que Deus fez com que aquelas pessoas se desentendessem e elas começaram a se espalhar pelo mundo. Então, se não existia mais comunicação ali, um não entendia o outro, eles começaram a se espalhar pelo mundo e aquela torre não teve continuação. Então, Deus é poderoso para barrar aquilo que ele quer barrar, para fazer parar aquilo que ele quer que pare, né, se for necessário. E nem sempre é algo violento, nem sempre é algo como um terremoto, nem sempre é uma grande explosão, nem sempre é algo terrível. Às vezes é apenas através de um milagre, dos milagres que Deus realiza, que ele ali protege os seus, aqueles que decidiram temer a Deus, e deixa a porta aberta até o último momento ali para aqueles que estão indo na direção contrária. Se eles se arrepender ali no último momento, Deus está pronto para salvar todos eles da perdição.